O homem pode cobrir a cabeça ou não pode cobrir a cabeça? Como a gente entende as palavras de Paulo em Coríntios capítulo 11. Shalom pessoal, tudo bem? Aqui é o Rosh Malahi e hoje nós estaremos conversando sobre um assunto extremamente interessante e que algumas vezes gera dúvida nas pessoas que vão abraçar a fé judaica. O homem pode cobrir a cabeça ou não pode cobrir a cabeça com kippah, com talit, baseado em 1 Coríntios capítulo 11. E qual será o verdadeiro contexto do capítulo 11 de 1 Coríntios, tá? Para nós entendermos os versos específicos, tipo o verso 4, nós temos que ler já do verso 2 em diante, para nós entendermos o contexto. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 2 até o verso 4, primeiramente. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser o Mashiach, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Mashiach. Então já no verso 2, além dos mandamentos, a gente vê que tinha tradições que Paulo também passou para a comunidade. E além das tradições, a gente vê no verso 3 um conceito, que tem o eterno Deus, Deus é o cabeça do Mashiach, então Mashiach está sob a autoridade de Deus, ele tem que prestar contas ao eterno, e o homem está sob a autoridade do Mashiach, sendo o Mashiach o único homem que não pecou, e o homem a autoridade sobre a mulher, para nós entendermos o contexto agora do verso 4 em diante. O verso 4 fala: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta ou velada, desonra a sua própria cabeça. Então, se a gente ler só o verso 4 de forma isolada, a gente poderia entender que o homem não pode cobrir a cabeça com qualquer coisa, né? A gente lê só esse verso 4, dá a entender essa ideia. Então a gente tem palavras-chave aqui, né? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta. E depois fala, desonra a sua própria cabeça. Então nós temos a palavra desonra. Esse coberta é coberta com o quê? Será que com qualquer coisa ou tem coisas específicas? E o que a Torá nos fala sobre a questão do homem cobrir a cabeça? Será que a Torá fala que alguém cobrir a cabeça ou não? Como que funciona na Torá? Lembrando que para nós entendermos o Novo Testamento, ele tem que estar à luz da Torá. E lá na Torá, já em Êxodo capítulo 28, verso 4, fala o seguinte: as vestes, pois, que me farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitro e cinto. Então essas são as vestes que Deus pediu para que fizessem para o sumo sacerdote Aharon e para os futuros sumos sacerdotes. Então dentro dessas vestes nós temos a mitra, que era uma cobertura na cabeça. Se a cobertura na cabeça desonra o homem, então Deus estaria errado de pedir que o sumo sacerdote tivesse uma mitra sobre a sua cabeça. Então já vemos aqui pela Torá que o homem, o sumo sacerdote, ele tinha uma cobertura sobre a cabeça. E quem pediu para colocar essa cobertura foi Deus. Então a gente vê que já Paulo não pode estar falando que toda cobertura é uma desonra. Porque daí no caso do sacerdote seria uma desonra, mas lá em Êxodo capítulo 28 fala que aquelas vestes eram para a glória, para a honra do sacerdote. Então como a gente viu em Êxodo capítulo 28, o sumo sacerdote usava mitra. Então já por isso, somente pela Torá nós vemos que esse contexto aqui, se realmente falasse que o homem não pode cobrir a cabeça, aí nós teríamos que ver quem está certo. Será que é Deus ou Paulo? Se fosse isso. Mas a gente sabe que Paulo não está falando disso, como a gente vai ver na continuidade. Aí vai entrar um outro assunto junto aqui também, né? Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então a mulher casada, lembrando aqui que nós estamos falando do homem, que é o cabeça da mulher. A mulher, quando ela é solteira, o homem não é cabeça sobre aquela mulher nesse caso, e sim a mulher casada. Então a mulher casada, ela tinha que ter um véu sobre os seus cabelos. Por quê? Porque o cabelo da mulher, quem é homem entende, o cabelo da mulher é bonito e muitas vezes o cabelo da mulher acaba, querendo ou não, sendo sedutor. E como a beleza da mulher deve ser guardada para seu marido, então nesse caso, a mulher judia, a mulher que quer servir a Deus, ela tem que cobrir
os seus cabelos. Principalmente quando a gente fala de autoridade aqui, dentro da sinagoga e também quando vai fazer suas orações a Deus, para ela mostrar a Deus que ela segue a submissão a seu marido, que ela obedece ao seu marido e que ela aceita a autoridade de seu marido. A gente entende que a mulher tem que usar o véu diariamente, constantemente, mas principalmente dentro da sinagoga e quando vai fazer suas orações a Deus para dizer que ela aceita a autoridade. E também, sempre a gente tem que ter baseado na Torá, né? Aí a gente vai para Números capítulo 5, verso 18, que fala que quando a mulher era suspeita de adultério, a mulher fosse suspeita de ter adulterado, ela iria diante do sacerdote. O que ela fazia? Verso 18: apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. Em hebraico aqui, soltar a cabeleira significa descobrir os cabelos. Isso prova, em Números capítulo 5, que a mulher casada, quando era suspeita de adultério, ia diante do sacerdote e ela descobria a cabeça. Isso significa que ela não aceitou ou desonrou a autoridade de seu marido quando houve a suspeita de que ela pudesse ter tido um adultério. Então, nesse caso aqui, um caso específico que mostra pela lei de Deus, pela Torá, que a mulher casada, ela tinha os seus cabelos cobertos. E como a gente vê também Rebeca, quando foi prometida em casamento para Isaac, lá em Gênesis capítulo 24, lá também nós vemos quando Rebeca vai se encontrar com Isaac, ela também cobre os seus cabelos com o véu. Então a gente vê aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, que toda mulher deve usar o véu para orar e para profetizar. E se ela orar sem o véu, é como se estivesse com a cabeça rapada. Verso 6. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se-lhe-á usar o véu. Então aqui Paulo está dizendo que se a mulher não quer usar o véu, a mulher casada dentro da sinagoga, dentro da comunidade, que ela rape o cabelo, dando a entender que se ela ficasse careca, nesse caso ela poderia daí ficar dentro da comunidade sem usar o véu, porque daí de certo modo ela não atrairia a atenção dos homens no sentido de beleza, né? Então veja como que é complexo, né? Então se a mulher quisesse não usar o véu, ela tinha que tosquear-se. Mas qual mulher que quer ficar careca, né? Às vezes quando a mulher começa a cair os cabelos, ela procura um tratamento. Quando Deus nos livre, a mulher tem o câncer, né? Aí geralmente ela vai colocar também um véu, né? Porque para ela não considera bem ficando sem os cabelos, né? Então o cabelo é uma beleza para a mulher. Só que é uma beleza quando a mulher se casa, pertence a seu marido, né? No verso 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça. Tá? Então, novamente, o verso repete aqui, né? O homem não deve cobrir a cabeça. Mas cobrir a cabeça com o quê? Com qualquer coisa? Nós já vimos que o sacerdote cobria a cabeça com a mitra, e foi Deus que pediu para o sacerdote cobrir a cabeça com a mitra, né? Então a gente já vê aqui, será que está falando de cobrir a cabeça com qualquer coisa que é proibido? Bom, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então a gente viu tanto no verso 4 quanto no verso 7, dando a entender que o homem não pode cobrir a cabeça, né? Lá no verso 4 fala o homem não pode ter a cabeça coberta e desonra sua própria cabeça. Mas aí nós temos que continuar lendo o texto, né? Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como um sinal de autoridade. Verso 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Então, esse verso 11 deixa bem claro que por mais que haja uma hierarquia de autoridade, o homem sobre a mulher, mas para Deus, os dois são considerados como independentes um do outro. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então, um depende do outro para servir a Deus de forma correta, né? Verso 12. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Aí no verso 13, julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então veja, está falando muito de cabelo aqui, né? No caso da mulher, tem que ter o véu cobrindo o cabelo. E agora no verso 14, nós vamos ter a resposta lá do verso 4 e do verso 7. O que fala no verso 14? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? É desonroso para o homem o quê? Cobrir a cabeça com o quipá, cobrir a cabeça com o talite, o sacerdote cobrir com a mitra? Não. É desonroso para o homem usar cabelo comprido. Então essa cobertura que está falando lá em cima no verso 4 e no verso 7, o homem não pode cobrir
a cabeça com cabelo comprido, porque até mesmo um homem, quando ele deixa o cabelo comprido, ele acaba ficando com de longe, até mesmo com uma aparência feminina, né? Então por isso que acaba sendo uma desonra para o homem ter a cabeça coberta com o cabelo comprido. Então no verso 14 especifica do que está falando o texto, deixa claro que está falando aqui do cabelo comprido. Até mesmo fala a palavra desonroso, né? No verso 14, ó, nos ensina a própria natureza a ser desonroso. Já no verso 4, todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Então essa desonra de ter a cabeça coberta é com o cabelo comprido. Verso 14, ele deixa isso claro. E também nós temos outros pontos na Torá, por exemplo. Na Torá, o único homem que podia ter o cabelo comprido era quando ele fazia um voto de Nazireu. Aí nesse caso específico, o homem ficava com o cabelo comprido, só nesse caso. Já o sacerdote, fala na Torá que ele tinha que cortar o cabelo uma vez por mês. Interessante que a Torá fala dois aspectos. O sacerdote não poderia tornar calva a sua cabeça, não podia cortar o cabelo curto assim no sentido de fazer calva, né? Mas também o sacerdote não podia deixar o cabelo comprido. O sacerdote tinha que cortar uma vez por mês o cabelo. E por isso também que o voto nazireu só é válido se a pessoa fizer um voto de no mínimo 30 dias, tá? Que era o período que considerava que o cabelo poderia ser considerado como cabelo comprido. Então, pela Torá, o sacerdote ele não podia ter o cabelo comprido, especificado isso. E o israelita comum também não, salvo quando fazia o voto de Nazireu. Então isso é uma prova que a gente vê aí na questão aqui de 1 Coríntios, que o homem não pode cobrir a cabeça, não está falando do talit, não está falando do kippá, e sim está falando do cabelo comprido. Verso 15, que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilho. Então, o cabelo para a mulher é uma glória, é uma honra e é uma beleza, tá? Então, por isso que a mulher casada, ela cobre os cabelos, porque a beleza dela deve ser para dentro de casa, para seu marido. Verso 16, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem nas Kehilot de Hashem, nem nas igrejas de Deus. Então aqui do verso 2 ao verso 16, para você entender completamente o contexto, você tem que ler inteiro, vendo que fala de autoridade e vendo que o homem não poderia ter o cabelo comprido. Então o homem não pode cobrir a cabeça com o cabelo comprido. Não fala de kippá, não fala de talit, e isso te provou pela Torá que o sacerdote tinha a mitra. E um outro aspecto histórico também é que em muitas cidades, principalmente ali dos gregos, na cidade de Corinto, tinha lugares que eram adorações para os deuses, que os sacerdotes tinham cabelo comprido, os homens. Então, no contexto histórico também, como tinha muitos gentios se convertendo à fé israelita, e alguns estavam achando que tinha que ter o cabelo comprido também. Igual não tinha o costume dos sacerdotes pagãos ter o cabelo comprido. Então por isso que Paulo vai repreender aqui que o homem não deve ter o cabelo comprido. Então dois assuntos principais aqui do 1 Coríntios capítulo 11. O homem não pode cobrir a cabeça com o cabelo comprido, tá? Então esse é um assunto que ficou bem, espero que tenha ficado bem claro. E o segundo assunto, que é a mulher casada, quando ela está na sinagoga, quando ela está orando ao Eterno, ela deve ter seus cabelos cobertos com véu, como a gente vê em vários lugares ali mencionando isso. E a gente vê também na Torá falando sobre isso, tá? Lembrando que sempre que você tem uma dúvida no Novo Testamento, você tem que pegar a Torá, que é a essência, que é a lei de Deus, para você saber interpretar de forma correta o Novo Testamento. Lembrando que nada no Novo Testamento pode contradizer a Torá. Eles têm que estar em harmonia, porque o próprio Mashiach falou em Mateus capítulo 5, que enquanto existir céu e terra, nada da lei passará. E que se nossa justiça não exceder a dos escribas dos fariseus, ou seja, se nós não cumprir a lei melhor do que os escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. É isso, Shalom, Hitraot, até logo!